Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sede bondoso e compassivo com os outros. Paulo, Cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre relacionamentos positivos. Sim, através dessa carta, Paulo aos Efésios, ele faz sempre um comentário relacionado aos relacionamentos entre as pessoas. Tudo isso de desafios de relacionamento era naquela época, porque hoje, não, isso é lenda pra gente, as habilidades interpessoais. Sim, Paulo sempre estava preocupado no relacionamento interpessoal, porque é a partir desses relacionamentos, em casa, na sociedade, na igreja, durante o seu trabalho, tudo isso envolve talvez um dos grandes desafios ou uma das grandes missões da nossa vida, que é melhorar os nossos relacionamentos. E é interessante porque na mesma carta, no capítulo 4, mas no versículo 22, Paulo escreve: quando a antiga maneira de viver tire a roupa do velho homem que se corrompe por desejos enganosos para serem renovados no modo de pensar. Sim, tudo começa através dos nossos pensamentos. Olha como que Paulo de Tarso era genial, porque dentro desse início, pensamentos geram sentimentos que geram emoções, que gera os comportamentos, onde tem os resultados. Então, tudo inicia com os nossos pensamentos. Como que a gente acorda? Como que você acorda? Você acorda, claro, não você, mas as outras pessoas. Tem gente que acorda reclamando. Não, nós acordamos agradecendo. Sim, uma das melhores estratégias para a gente deixar de reclamar é agradecer. Então, já iniciando com o processo da gratidão, já nos auxilia a nós estarmos presentes, e observar o que nós temos para agradecer. Olha que interessante. A ciência, através da psicologia positiva, através, por exemplo, da professora Barbara Fredrickson, que trabalha as emoções positivas, e a gratidão é uma das emoções positivas, está comprovado que a gratidão diminui os nossos monólogos ruidosos. Mas o que é monólogos ruidosos? Monólogos ruidosos são aquelas nossas conversas internas que só levam a ruído. E o pior, quando a gente está com essas conversas ruidosas, preenche o espaço do nosso cérebro, da nossa mente, e não gera criatividade, não gera oportunidade de se relacionar bem. Mas o que isso tem a ver com essa passagem de Paulo nessa carta? Bom, Paulo fala que nós devemos ser bondosos com as outras pessoas. E uma das questões, uma das estratégias que a gente pode utilizar para ser bondoso com a outra pessoa é praticar a escuta empática. Sim, a escuta amorosa, a escuta ativa, a escuta presente. Sim, eu sei, você escuta de forma presente. Você não utiliza aqueles telefones celulares enquanto está escutando a outra pessoa. Você olha nos olhos da outra pessoa, sim? Olha? Então, mas o que traz essa reflexão de Paulo de Tarso? Nessa carta mesmo, na carta 4, nessa quarta carta ao Efésios, no capítulo 4 da carta aos Efésios, no versículo 29, Paulo de Tarso escreve: nenhuma palavra torpe ou errada saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Vem cá, para a gente falar palavras de amor para outra pessoa, a gente também tem que escutar a outra pessoa. Mas sabe o que dificulta escutar a outra pessoa? Os nossos ruídos internos. Sim, as estratégias para escutar, lógico, a gente tem que parar de falar, Mas 2 ou 3 questões que acontecem para que aumente esse volume interno e das nossas vozes internas que impede de escutar a outra pessoa. Por exemplo, tentar adivinhar o que a outra pessoa está falando. Sim, geralmente isso acontece quando a gente convive com as outras pessoas. Não, eu sei, isso não acontece com a gente, mas talvez aconteça com outras pessoas.
E por isso que a gente tem que reiterar que a gente tem que diminuir esses ruídos internos. Sabe que o outro ruído que também acontece, além de tentar adivinhar, tentar responder antes que a outra pessoa pergunte, ou tentar, sabe, é como se nós tivéssemos uma bola de cristal e já descobrisse que a outra pessoa está querendo falar. Então isso dificulta a gente escutar a outra pessoa. Por isso que existe... vamos buscar Tiago, vamos. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Seja todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Opa! Tudo começa em nós ouvirmos, deixarmos de falar e deixar de irar. Isso, então, está interligado a essa relação, a esse conselho que Paulo de Tarso nos oferece, sede bondosos e compassivos com os outros. Ou seja, eu escutando, eu falo mais adequadamente para outra pessoa. Porque quem escuta entende as necessidades e sentimentos das outras pessoas. E dessa maneira, a gente consegue entrar em sintonia e acolher o outro de acordo com as suas necessidades. Sim, é difícil na correria, no nosso dia a dia. Por isso que todos nós, devemos entender que é necessário escutar para entender a outra pessoa e não apenas para responder. Porque quando a gente entende a outra pessoa, a gente entende as necessidades, compreende, ou seja, a gente trabalha com a empatia. Então, a empatia é interessante, porque o professor Daniel Goleman, no livro Foco, Daniel Goleman, sim, da inteligência emocional, ele trabalha a tríade da empatia. Empatia cognitiva, empatia emocional e a compreensão empática. Sim, ao entender, ao escutar, deixar de falar, deixar de irar, eu entendo onde pretende chegar. Opa, a empatia cognitiva. Eu sinto o que a outra pessoa está sentindo, a empatia emocional. E eu tenho a compreensão empática, ou seja, eu falo palavras que adequam à necessidade da outra pessoa. Até o silêncio é uma forma de empatia. Isso é muito interessante, porque se a gente trouxer tudo isso para um relacionamento positivo, a gente vai atuando e vai praticando o que Tiago nos oferta, né? Deixar de irar, deixar de falar para ouvir, praticar a escutatória. Praticando a escutatória no nosso dia a dia, a gente vai gerando esse crédito. A gente vai gerando esse crédito, sabe para quê? Para que quando ocorrer algum desafio, mas como assim desafio? Porque a continuidade dessa carta, né, desse capítulo 4, versículo 32, lá continua assim, ó. Perdoando-se mutuamente. Então, seja bondoso e compassivo com a outra pessoa, perdoando-se mutuamente. Então, perdão faz parte desse processo. Então, vamos refletir sobre essa magnífica reflexão de Paulo, que ele termina falando, fazendo tudo isso, é possível virar a página, perdoando. Então, a gente busca aqui Mário Quintana, sim, o poeta gaúcho. Então, talvez a outra pessoa não mereça perdão, mas você merece paz. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.